Na aula de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o estilo MDF. E esse estilo consiste basicamente em fotos de um determinado artista em um fundo. Esse é um estilo que dá para vocês inovarem bastante, então tentem usar a criatividade de vocês. Eu comecei pegando as fotos, obviamente, e vocês podem pegar do DeviantArt, que tem vários pacotes de fotos de vários artistas. Lá tem também PNGs com a qualidade muito boa, porque se vocês pegarem uma foto para fazer no Remove BG ou PNG, pode ser que ele acabe com a qualidade, então o DeviantArt é uma boa alternativa para pegar material. E até no Instagram mesmo vocês podem pegar. Mas como vocês viram ali, eu comecei fazendo um molde de como eu queria que ficasse a minha edit. Eu fiz desenhos de aonde eu ia querer posicionar as fotos e isso ajuda muito a vocês terem uma base de quanto espaço vocês precisam e de quanto espaço vocês vão utilizar com as fotos. Então fazer um molde ajuda muito. Eu usei na minha paleta tons de azul e tons de verde. Então eu peguei todas as fotos dos shots que eu peguei que eu ia utilizar na montagem e fui pegando a cor para fazer o fundo. Voltando no assunto do molde, é claro que não vai ficar igualzinho ao que eu tinha desenhado, mas é só para mim ter uma ideia de quanto espaço eu preciso, e isso ajuda muito, porque você tem todo um planejamento e por mais que fique um pouquinho diferente, não vai ser totalmente diferente. Sobre o fundo, vocês podem fazer qualquer tipo de fundo, pode ser um de textura, pode ser um tropical, um de ecrã, qualquer tipo. Trabalhem bastante no fundo, lembrando que capricho é diferente de exagero, então façam um fundo bem delicado que combine com as fotos, que siga a mesma paleta das fotos que vocês vão utilizar. E o meu fundo ficou assim. Eu coloquei sombra nos elementos e vocês podem ver que combinou bastante com a paleta do PNG e também combinou com a paleta das fotos. Depois vocês vão começar a colocar, posicionar as fotos da pessoa que vocês pegaram. Eu tinha baixado vários shots de foto, e shot de foto é muito melhor para vocês utilizarem, tanto que vocês podem e devem utilizar shots de fotos. Claro que não precisam utilizar um único, vocês podem utilizar 2 ou 3, mas é importante que as fotos combinem. Claro que vocês não vão achar fotos que a paleta esteja igual ou idêntica, porém tentem pegar fotos o mais parecidas possíveis para que não tenha divergência na paleta e fique tão difícil depois para organizar no efeito. Ali, as duas cores que estão mais em destaque é o verde e o azul, só que eu também coloquei o amarelo do fundo de uma das fotos e eu também coloquei o tom de pele nela e o tom do cabelo no fundo também, para essas cores não ficarem perdidas, meio boiando ali. Eu escolhi colocar formas nas fotos para não ficar tudo a mesma coisa, para não ficar tudo quadrado, tudo tão certinho. Eu quis colocar uma forma para diversificar. Vocês também podem trabalhar com as formas do PixArt, mas vocês também podem fazer desenhos com os pincéis do Ibis em volta das fotos, fazer os próprios formatos das fotos que vocês quiserem, apagando elas com a borracha. Então tentem inovar. Eu também coloquei sombra em todas as fotos. Nesse shot eu coloquei uma sombra desfocada e coloquei outra sombra intensa que é como se fosse uma moldura nas fotos, uma sombra intensa colorida. Eu já ensinei como faz isso, é só vocês duplicarem as fotos e colocarem uma embaixo da outra. Outra parte de porque o molde é importante. Na hora que eu já tinha meu fundo pronto, eu já sabia exatamente como eu ia posicionar as fotos, ou melhor, tentar posicionar as fotos. Então eu sabia exatamente o espaço que eu ia utilizar para cada elemento e aonde eu ia posicionar cada elemento. Então eu não fiquei horas pensando e testando, eu já sabia o que eu ia fazer. Isso também economiza tempo. Então, a primeira parte, na hora de eu posicionar as fotos, ficou exatamente como eu tinha planejado. Já a segunda saiu um pouquinho, não ficou totalmente diferente, mas
também não ficou igual ao que eu tinha imaginado. Isso acontece, não é por falta de planejamento, é só que na hora vocês ficam pensando que, talvez dessa forma fique melhor do que da forma como eu tinha imaginado. E é normal e improvisar é bom também. É importante que na hora que vocês estão posicionando, vocês lembrem que tem mais elementos para vocês colocarem. Por exemplo, eu tinha que ter em mente que ainda faltava o PNG e o nome da Nina para me colocar ali. Então, eu tinha que deixar espaço sobrando para tudo isso. Na hora que eu vi como ia ficar, eu não gostei. Por quê? Porque ia ficar um espaço ali depois dos retângulos sobrando e eu não achei legal, então eu acabei fazendo dessa forma aí como eu mostrei pra vocês. Também coloquei sombra nas fotos para dar um destaque. Tem várias formas de fazer um MDF e o que mais vai diferenciar o seu MDF dos outros é a forma de posicionamento, então vocês têm que inovar nessa parte. E claro que cada parte complementa uma outra. Então não vai adiantar você focar no posicionamento, mas não focar nas fontes, não focar no fundo, em toda a outra parte, porque uma edit é uma mistura de fases, uma mistura de elementos. Depois eu quis fazer uma moldura no PNG, então o que eu fiz? Eu peguei uma camada, acima da camada do PNG que eu tinha colocado, pintei toda de azul e depois eu cortei. Eu fui naquele ícone de cortando e fiz com que o PNG ficasse todo azul, para mim saber exatamente o formato que o PNG tinha. E depois eu quis fazer outra camada com uma bordinha. Então eu peguei outra camada e eu peguei outra cor um pouco mais escura do que aquela e eu fui contornando em volta. Nessa parte eu tentei fazer de uma forma um pouquinho mais fácil, que foi clonando aquela parte do PNG azul e depois cortando a parte azul mais escura naquela parte. E depois colocando em volta, só que não ficou da maneira como eu queria. Então eu acabei fazendo manualmente mesmo, uma borda manual. Não ficou certinho, mas deu um destaque a mais pro meu PNG, então eu gostei dessa maneira que eu fiz. Então, como vocês podem ver, eu contornei em volta de todo o PNG, da grossura do pincel que eu queria. Fui apagando, apaguei várias vezes e tive que tomar muito cuidado com as partezinhas que eu tinha que cortar, que eu tinha que parar e continuar de novo, essa parte, por exemplo, para não ficar estranho, para não parecer que eu cortei, que não é tudo parte de uma mesma linha. E depois eu ainda coloquei uma camada dentro dessa parte azul mais clara. E depois coloquei o PNG por cima. Então não ficou da maneira como eu esperava, mas eu gostei de como ficou. Isso é importante. Porém, recortou um pouquinho da foto ali atrás do PNG, o que não é muito legal de acontecer. Então por isso que tem que ter muito planejamento para isso não acontecer. Claro que depois eu consegui mexer um pouquinho e dar um jeito de não cortar tanto a foto assim. Então estejam sempre preparados para improvisar. Agora a parte das escritas e da decoração. Fui pro Pixelab
e coloquei as fontes que combinasse e que preenchesse todo aquele espaço que ainda faltava. Eu curvei a escrita do Nina para caber naquele espacinho ali. E como não tinha mais espaço para o sobrenome dela, eu coloquei ela em pezinha, outra escrita em pezinha, entre as fotos da lateral e o PNG. E no final ficou tudo preenchidinho. Lembrem-se das fontes que eu já falei sobre não combinar com nada. E também lembrem-se de trabalhar com os materiais que vocês têm. A sombra interna, o relevo. Mas claro, de não colocar relevo em tudo. Lembrem do que eu falei na aula anterior sobre quad. Que inclusive lá eu dei um super resumo das fontes que vocês devem ou não usar. E dos ajustes que vocês devem ou não utilizar. Mais uma vez sobre decoração, ela é muito importante. Vocês devem utilizá-la, porque ela complementa, preenche a edit. Então, além de vocês decorarem, tentem variar também nas decorações que vocês utilizam. Não coloquem tudo a mesma coisa, os mesmos pincéis, variem. Isso é muito importante porque da mesma forma como vocês não repetem as fotos que vocês utilizam na edit, também tentem não repetir as decorações, dá uma variada. E olha que tem muitas fontes decorativas e muitos pincéis decorativos que tem na Stella e no Iris Paint, então isso não é desculpa. Vocês viram a diferença que faz, né? E outra coisa, eu passei no Remini antes de colocar as decorações e as escritas para não bugar depois. Porque o PixArt tirou muito a qualidade das fotos, então por isso que vocês sempre têm que pegar fotos com a qualidade lá em cima, porque o PixArt acaba com isso. E esse estilo é um dos que o aplicativo base que vocês vão utilizar é o PixArt por causa da sombra e etc. E no final a minha edit ficou assim. Lembrem de colocar a assinatura de vocês no edit de vocês. E leiam a parte escrita.